Vessone traz todas as informações do Corinthians aí, embora ver o que o Vessone falou sobre o Corinthians. O Corinthians fez um jogo ok, o São Bernardo linha de 5 ali, como é difícil jogar em São Bernardo o tempo inteiro, aqueles 3 zagueiros sempre altos, 2 laterais que não sobem, e fica aquela linha de 5 difícil de você entrar, todo mundo que cai lá sofre bastante nesse sentido. O Corinthians segurou alguns jogadores, o Gustavo nem foi, o Memphis também não foi, o Mateuzinho banco, Ranieri banco, Bidon banco, enfim, vários jogadores começaram no banco, então o Corinthians não priorizou absurdamente não essa última rodada. No meio de semana e no final de semana, eu acho que vai acontecer um misto dos dois lados. Eu acho que não vai titular nem de um lado, nem na quinta, nem no domingo, vai ser metade e metade, assim, vamos dizer. E aí, só que o critério dos dois não é só físico. É o critério o Garro não vai jogar no sintético, eu vou deixar ele pro final de semana, ponto. Vai ter uns cuidados assim, nesse sentido, não acho que vai ter nem titulares na quinta, nem titulares no domingo, vai ser de verdade uma espécie de mistão, essa é a minha impressão. Quer dizer, tipo, por exemplo, o Garro joga um... Isso, e o Bidon joga outro, O Memphis vai, o Mateus... Porque ele também tem queixas aí com o sintético. É uma boa questão. Tipo, o Mateuzinho joga um jogo e o Bidu joga no outro. Me parece que vai ser uma questão mais ou menos nessa linha, por conta dessa situação do calendário essa semana, que o Corinthians teve aquela vez pegando o Capivariano, mesmo jogando, mas era o Capivariano e colocou um time em reserva. Dessa vez é o único que vai ter esse tipo de compromisso agora. A nota ruim do jogo, claro, é a lesão do Yuri. É uma lesão que não saiu ainda o diagnóstico, mas as perspectivas são bem ruins. A última vez que eu vi um jogador sair do Corinthians com lesão muscular assim, que teve que ser carregado, foi o Jorge Henrique em 2010, era o ano do centenário do Corinthians. Ele foi correr na lateral do campo e tinha um microfone. E ao tentar passar pelo microfone, ele trava a perna na caixa de brita que tinha no Pacaembu ali. E ao travar a perna, deu deslocamento do músculo. Rompeu o músculo, mas descolou o músculo. E aquilo é grau 3, é uma lesão gravíssima de grau 3, e aí ele sai carregado do Pacaembu pelos seguranças, ele não conseguia andar. E o Yuri ontem sai carregado também sem conseguir andar. Então, se não for uma lesão grau 3, assim, muito grave, de verdade eu vou ficar bem surpreso, porque a maneira que ele saiu ontem foi bem complicada. Recentemente o Alex Santana teve uma no Corinthians, foi grau 3C, quase 4 meses para voltar. Então, repito, não tem diagnóstico do Yuri, não sabemos ainda, eu só fiz um comparativo porque eu não me lembro, a última vez que eu vi algum jogador saindo com seguranças tendo que levar ele para o carro foi... Curioso, né? Porque ele já saiu carregado umas 5 vezes. Por lesões diferentes. Com costela, com outras coisas. Costas, tal. E depois, no final das contas... Ele se recuperou 10 dias depois tá jogando, fumando charuto. Ele é meio imprevisível. Não, mas é coisa do Yuri Alberto. Então, é o corpo dele, não é de outro. Sim, outros exato. não é a mesma coisa. Ele sim, mesmo, é isso. porque ele já saiu carregado algumas vezes. Né? Descendo escada, com a galera. Vamos aguardar o diagnóstico do clube, mas realmente me parece que não é algo tão simples assim. Para poucos dias já está em campo. Né? Eu acho que isso daí simplesmente não vai acontecer. Bom, eu quero esticar esse assunto porque eu sei que a semana toda isso vai ser falado, e eu quero falar um pouquinho da opção. Um dia desses aqui, no Bola Rolando, no fim do dia, o Cacá Fernando fez um comentário. Grande Cacá, um beijo. Grande Cacá. Falou muito sobre o Neymar não ir a Curitiba. Certo. Tá? E é preciso dizer que o sintético da Arena da Baixada está um horror, está ruim. Então, acima de tudo, isso tem que ser dito. É uma questão deste momento, né? Tá ruim. Não esteve ruim durante 8 anos, há 1 ano e meio pelo menos está muito ruim. Então isso tem que ser dito, é uma crítica muito justa. Agora, o que o Cacá falou assim? É muito jogador que escolhe onde jogar. É muito jogador que no sintético do Palmeiras, que hoje não está ruim, no Engenhão, que não está ruim, no da Arena do Galo, da Chapecoense, que não está ruim, jogadores não vão. E se você pegar estudos, nenhum indica... A lesão de ontem foi num gramado natural, tudo bem que tem uma circunstância em cima disso. Mas nenhum indica que o sintético tenha de fato mais lesões do que o natural. Aliás, o Globoesporte.com tem uma reportagem de uns 2 anos atrás
que traz dados que o sintético tem menos lesão de torção do que o natural, só que a diferença é tão pequena que é um empate técnico. Tá? Então, de novo, a gente vai ter essa pauta. O Garro não vai a Curitiba, ok, que o gramado não está bom. Poderia ser não vai a Salvador, porque o gramado não está bom. Mas eu vejo e concordo com o Kaká nisso, a discussão se esvaziou, porque quando abriu-se o sinal da televisão, todo mundo falou, pô, o Neymar aí não iria jogar mesmo, está muito ruim. Pontualmente o gramado está muito ruim. Mas, de maneira geral, os jogadores começaram a escolher onde jogar. Calma. E eu me lembro dos aflitos coisas. com o gramado completamente detonado, o jogador ia. Fonte Nova não está bem, Barradão não está bem. São duas coisas. Escolher onde jogar vai um pouco além. E acho que às vezes acontece. A questão com Memphis era muito falada nesse aspecto. Ah, não, ali viajar para não sei aonde, não sei o que lá. Isso é uma situação. Ou não jogar 2 jogos por semana. Isso não estou dizendo o cara vai curtir o carnaval em vez de jogar. Aliás, o Neymar estava jogando e o Ancelotti estava fazendo propaganda de cerveja no camarote, né? Então vamos ter essas falsas. Não é verdade? O Brasil é demais. Não é verdade? Não é A verdade? foto é verdadeira ou não? Não sei. Eu também não sei. Nem vi a Não, foto. falta eu nem sei, mas não é verdade? Quem estava trabalhando. E o Ancelotti poderia estar observando o Neymar. Tem cada meme Não do poderia, Ancelotti. poderia estar observando o Neymar na Vila Belmiro? Sim. Né? Só para. Talvez ele já tenha observado tudo escolher que precisa. jogo, às vezes fica muito pejorativo para o jogador, e não necessariamente é escolher o jogo, mas é saber que não dá para jogar todas as partidas e tudo mais. A questão do sintético entre os jogadores é uma situação. Os jogadores não se sentem seguros no piso sintético. Eu fiz uma reportagem com vários, é de 2018, tá antiga. Cara, Mas fiz pro UOL na época. O movimento não é só o Neymar, o Lucas, o outro. Eles não querem jogar no sintético. Essa é uma questão. Agora, a gente também tem que entender que isso já era sabido, e a CBF deixou por baixo dos panos, porque os clubes também não se mobilizam, que esse ano a gente teria o recorde de gramados sintéticos na primeira divisão E do futebol aliás de brasileiro. clubes também, né? Porque o Vasco tende a, se fizer a reforma... Então, se o Memphis e o Garro não forem nenhum, o Lucas não for nenhum, eles vão perder 5 jogos, tal, não sei o quê. É uma discussão. Claro. Né? O Lucas não foi para Barueri jogar contra o Palmeiras. Ele estava jogando todos. Aliás, tem mais Barueri que não entra como mando, mas é porque são 2 do mesmo clube, né? E só lembrando que assim, cada um tem uma situação. Então, o Garro com tendinite lá, cartilagem e tal, para o jogador talvez isso daí realmente é diferente. O Renato Augusto sai da Arena da Baixada, a hora que a gente baixou os microfones, ele falou, eu nunca mais piso aqui. Porque o tornozelo dele, ele não suportava de dor, e aí baixamos o microfone e falou, não volto mais aqui, não tenho como jogar aqui. E assim, isso daí, esse negócio de escolher jogo, primeira final do Campeonato Paulista, é um derby, Corinthians e Palmeiras. O Garro ficou no banco, porque ele estava com o joelho e o sintético. O Corinthians deixou o Garro no banco numa final, porque ele não ia pisar no sintético do Allianz Parque. Então assim, eu não consigo falar que o jogador está errado ou que é frescura, eu não consigo. Então, para quinta-feira, eu acho que Garro não vai pro jogo e talvez outros não vão também por conta do sintético. Agora Deixa eu- aquilo. vai, por favor. É o campeonato de pontos corridos, tal, o jogo tal. O que pode acontecer daqui a pouco é ter final Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. É como ele citou. Exato. Ou São Paulo e Paulo, como foi? Não será no Passado. Allianz, né? Porque Ou, vai tá... ou na Arena Barueri, que seja. Né? Enfim, e jogadores do Flamengo também não gostam de jogar no sintético, E tiveram que jogar contra o Newton Santos. E tem um desempenho Bom. muito bom. Não, e ninguém tudo fala bem. nada, né? O Flamengo vai jogar no Newton Santos e não reclama. O problema do Flamengo é o sintético do Allianz. Agora, Rapidinho, só mim- para pegar, eu Fala. quero te ouvir, porque eu não quero cortar, mas só não quero perder os 2 ganchos aqui. O primeiro, o Elton dizendo, o Napoleão virou especialista em sintético. Não, o jornalista é especialista em entrevistas. Então você ouve pessoas e traz para você ter a conclusão. Eu não entendo, não sou jardineiro, não entendo de grama sintética, mas já ouvi muita gente que sim. Obrigado pela mensagem. E o Paulo diz aqui o seguinte, olha, são pouquíssimos estudos entre futebol e sintético. No futebol americano já existe uma conclusão correlativa entre sintético e lesões. O futebol americano é outro esporte, do qual eu acompanho muito também, e a diferença é um esporte de muito mais tração a cada início de jogada. Porque o snap, que é quando a bola sai, eles estão todos parados. E você tem que dar a tração. No gramado natural, às vezes o jogador de futebol americano vai dar a tração, desfaz o gramado, a terra empurra, e no artificial não, porque você trava,
Foi assim que o Aaron Rodgers, por exemplo, se lesionou no primeiro snap dele em Nova York. Nova York trocou o piso também pela Copa do Mundo. Mas não dá para comparar. São esportes absolutamente diferentes. O que a gente sabe é que nenhuma liga séria do futebol mundial aceita gramado sintético. A brasileira, sim. E a FIFA também não faz nenhuma competição dela. Nenhuma competição importante da jogo na Champions League num gramado sintético. Mas meu ponto é o seguinte: o jogador é que escolhe. Eu não quero jogar isso aqui, faz mal pra mim, não vai. Acabou. E é isso? É simples. O jogador escolhe. Ele é o artista. Quem sou eu pra discutir com o jogador? Eu também tenho dificuldade. O jogador não quer. Jogador Se é muleta, se o cara tá escolhendo o jogo, isso é uma outra discussão, né? Mas se o jogador vem a público e fala, olha, isso aí me cansa, me dói o joelho, me dói o tornozelo, mas não quero jogar aí, não tem ninguém obrigado a fazer o cara jogar lá, não joga e pronto. Contratos, né? Não, enfim, mas aí é um problema de cada clube como vai administrar, entendeu? É simples assim. Eu não posso dizer pro Garro jogar. Ele não quer jogar, não sente bem, dói o joelho, faz mal. O que a gente pode dizer, o que eu posso dizer é que o Palmeiras tem bem menos lesão que os outros. E joga no sintético. Agora, isso é uma questão que está posta, né? E cada um que agarra a sua conclusão. A minha estou sempre com o jogador. Pode ser do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, acabou. Se o cara não quer jogar, acabou. Um estudo, o Marcinho tem razão, dos jogadores habituados a jogar no sintético que têm tido problemas recorrentes de lesão. Tipo, o Felipe Anderson, que não tinha. Tipo, o Paulinho, que não... A questão do impacto da fator por estresse. Isso seria interessante. Não, mas o Paulinho lesionou no gramado natural, não foi no gramado normal, de sintético. Sim, entendeu? mas ele fez... A fratura dele veio por jogar muito em gramado natural. Agora... Não, já era sintético, Arena MRV. Não, mas a lesão dele não foi por causa do sintético. A lesão dele aumentou e melhorou cresceu porque ele insistiu em jogar. Sim, mas o time dele mandava jogos no gramado sintético e agora ele está num time que também manda jogos no gramado sintético. É interessante porque daqui a um tempo vai ter esse recorte, né? De jogadores que convivem com poucas lesões e que têm dificuldade também, mesmo atuando em clubes que adotam o gramado sintético. Nós já temos 10 anos. 10 anos dessa experiência. Os outros não têm, né? Você vê, o Atlético Paranaense sofreu uma vida inteira por causa de lesão, jogando no sintético. Não, então assim, é o jogador que decide, cara. O jogador decide, eu não quero, isso aqui me machuca. E o Roberto preocupa, né? Mas não tinha o que fazer ontem, parece, né? O Roberto entrou porque o Corinthians precisava de um gol. Teve chance de ser eliminado. Eu acho que foi muito... A preocupação de ser eliminado era baixa. Eu não sei lá. Hoje aí no programa eles falaram assim, não, correu sério risco de ser eliminado. Eu acho que não. Não sei. Mais ou menos, né? O Corinthians tomasse um gol ali, a hora que tivesse 0-0, tivesse perdido o jogo, talvez correria o risco. Nenhum dos grandes vai se enfrentar nas quartas de finais. E a melhor notícia é o André, né? Que tá jogando uma bola redonda. Essa polêmica do gramado sintético também volta à tona. Nenhum jogador quer jogar no gramado sintético. E o problema do Garro no joelho, o gramado sintético para ele dói muito, né? Como é cartilagem, o gramado sintético é muito mais duro que o gramado natural, né? Aí a hora que ele dá a pisada, ele sente muito o joelho. Por isso que ele não gosta de jogar no gramado sintético. O Memphis não gosta, o Neymar não gosta. O Lucas do São Paulo não gosta, por isso essa polêmica vem. E sempre vai ser assim: os times que tem gramado natural vai brigar para ser gramado natural. Os times que tem gramado sintético vai brigar para ser gramado sintético. O Allianz Parque é gramado sintético por causa do show, porque não tem tempo de recuperação. E o Palmeiras precisa desse dinheiro, porque o Palmeiras só fatura esse dinheiro alto hoje por causa do Allianz Parque e venda de jogador. Porque se tirar o gramado natural lá, eles não conseguirem fazer mais show, eles param de faturar esse dinheirão todo. No tanto que o Palmeiras esse ano precisa de vender jogador. Mas o Corinthians está aí classificado, vai jogar a próxima fase. Agora a próxima rodada, só o Corinthians joga pelo Brasileirão, né? Uma rodada adiada. O jogo foi bom. Vocês gostou do jogo? Se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as vezes que sair vídeo novo no canal. Tamo junto, hein? Até a próxima.